Oi pessoal, bem-vindos ao canal História Sem Fim. Antes de começarmos, me contem aí nos comentários. Qual seu nome e de qual cidade vocês estão me acompanhando agora? Eu adoro conhecer cada um de vocês que fazem parte dessa família incrível aqui do canal. A história de hoje é sobre um homem que aceitou um casamento arranjado e acabou descobrindo que o destino tinha planos muito maiores para ele. Preparem os sentimentos, porque hoje eu vou contar para vocês a história emocionante de Rafael, um empresário de 35 anos que foi obrigado a se casar com uma desconhecida para não perder tudo que construiu. Mas quando chegou no altar, descobriu que sua noiva era nada menos que seu primeiro amor da adolescência. É uma história que começa com pressão familiar e testamentos impossíveis e se transforma numa prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para nossas vidas. Separem aí aquele lencinho, se ajeitem bem confortáveis na cadeira e vem comigo nessa jornada apaixonante, que vai aquecer seu coração do primeiro ao último minuto. A manhã de dezembro em Tiradentes despertava com o dourado típico das cidades históricas mineiras, mas Henrique Alvarenga mal notava a beleza que se estendia além das janelas coloniais da sacristia da Igreja do Rosário. Aos 35 anos, ele havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar. CEO da mineração Alvarenga, um império que se estendia por 3 estados, dono de uma fortuna que o colocava entre os empresários mais influentes de Minas Gerais. Ainda assim, ali estava ele, ajustando pela 10ª vez a gravata italiana diante do espelho antigo, sentindo-se como um menino perdido. Isso é uma loucura completa, murmurou para seu reflexo, passando a mão pelos cabelos castanhos que começavam a mostrar alguns fios grisalhos nas têmporas. O rosto anguloso, marcado por anos de decisões difíceis e responsabilidades pesadas, mostrava uma tensão que raramente permitia que outros vissem. O testamento de seu pai, Antônio Alvarenga, havia sido uma surpresa devastadora para todos. O patriarca da família, conhecido por sua rigidez e tradições inabaláveis, deixara uma cláusula que chocara até mesmo os advogados mais experientes. Para herdar integralmente o controle da mineração Alvarenga, Henrique deveria estar casado antes de completar 36 anos, o que aconteceria em exatos 2 meses. A família Alvarenga sempre foi construída sobre bases sólidas, havia dito Antônio em vida, e um homem sem família é um homem sem raízes, sem propósito verdadeiro. Henrique sempre achara essas ideias antiquadas, próprias de uma geração que não compreendia os tempos modernos. Ele havia dedicado os últimos 15 anos de sua vida a transformar a empresa familiar numa potência nacional, expandindo das tradicionais minas de ferro para o agronegócios e tecnologia. Relacionamentos sérios sempre ficaram em segundo plano, sacrificados no altar do sucesso empresarial. A porta da sacristia se abriu suavemente e Tiago Santos entrou, carregando 2 ternos ainda no cabide. Alto, moreno, com o sorriso fácil típico dos mineiros, Tiago era não apenas o melhor advogado que Henrique conhecia, mas também seu amigo mais antigo, companheiro desde os tempos de faculdade em Belo Horizonte. "Como está se sentindo, noivo?" perguntou Tiago, pendurando os ternos e observando o amigo com olhar preocupado. "Como um homem prestes a pular de um penhasco", respondeu Henrique sem tirar os olhos do espelho. "Tiago, eu nem sequer sei o nome completo dela." Era verdade. Sua mãe, Carmen Alvarenga, havia orquestrado tudo com uma discrição militar. Apenas 3 semanas atrás, ela havia anunciado que encontrara a noiva perfeita, através de uma antiga amiga da família. Uma moça de boa família, bem educada e com valores sólidos, segundo suas palavras. Henrique havia tentado obter mais informações, mas Carmen fora inflexível. "Você confiou em mim para administrar a casa por anos. Agora confie em mim para isso também." "Vamos ser honestos", disse Tiago, sentando-se numa cadeira de madeira antiga. "Sua mãe tem um gosto impecável para tudo. Olha como ela restaurou a fazenda, como escolheu os móveis desta igreja para o casamento. Talvez ela tenha escolhido bem dessa vez também."
Henrique riu amargamente. Escolher uma esposa não é como escolher uma cortina, Tiago. Estou prestes a me casar com uma completa desconhecida porque meu pai acreditava que solteiros não podem dirigir empresas. Você poderia ter contestado o testamento. E dividir a empresa. Deixar que os acionistas minoritários assumam o controle enquanto brigamos na justiça por anos? Henrique balançou a cabeça. A mineração alvarenga emprega mais de 8.000 pessoas diretamente. Não posso colocar tudo isso em risco por causa do meu orgulho. Tiago conhecia o amigo bem demais para não perceber que havia algo mais. Henrique sempre fora obstinado, mas também pragmático. Havia algo nessa resignação que não combinava com o CEO implacável que enfrentava conselhos de administração hostis sem pestanejar. Henrique, disse Tiago suavemente, qual é a verdadeira razão? Porque eu sei que você não faria isso apenas pela empresa. O empresário parou de mexer na gravata e suspirou profundamente. Talvez seja a hora de admitir que minha vida pessoal é um desastre completo. Aos 35 anos, nunca tive um relacionamento que durasse mais de 6 meses. Sempre priorizei os negócios. Sempre encontrei uma desculpa para não me comprometer de verdade. E agora acha que um casamento arranjado vai resolver isso? Não sei. A resposta foi honesta. Mas talvez seja melhor do que continuar fingindo que vou encontrar o amor verdadeiro entre reuniões de diretoria e relatórios trimestrais. O som distante do órgão começando a tocar interrompeu a conversa. Através da pequena janela da sacristia, eles podiam ver os convidados tomando seus lugares. Era uma cerimônia pequena, como Henrique havia insistido. Apenas familiares próximos e alguns amigos íntimos. Carmen Alvarenga, elegante aos 62 anos, ocupava o primeiro banco, usando um vestido azul marinho que realçava seus cabelos prateados perfeitamente penteados. Ao lado dela, alguns primos distantes e amigos da família que haviam jurado manter sigilo absoluto sobre aquele casamento peculiar. É hora, disse Tiago, levantando-se e ajustando o próprio terno. Como padrinho, ele havia concordado em apoiar a decisão do amigo, mesmo discordando dela. Henrique respirou fundo uma última vez e seguiu Tiago até o altar da pequena igreja. A igreja do Rosário havia sido construída no século XVIII e suas paredes de pedra e madeira pareciam guardar séculos de histórias de amor, separação e reencontros. O altar, decorado com flores brancas e folhagens nativas, estava banhado pela luz dourada que entrava pelos vitrais coloniais. Enquanto aguardava, a mente de Henrique vagou involuntariamente para outro tempo, outro lugar. São João del Rei, 17 anos atrás. Ele tinha apenas 18 anos e havia sido enviado pela família para passar o verão ajudando um tio distante que administrava uma pequena fazenda de gado. Era para ser uma lição de humildade, segundo seu pai, conhecer as origens rurais da família antes de assumir responsabilidades maiores. Foi lá que conheceu Mariana. Ela tinha apenas 15 anos, filha do veterinário local, e era a criatura mais linda que ele já havia visto. Cabelos castanhos cacheados que brilhavam ao sol, olhos verdes que pareciam capturar toda a vivacidade do interior mineiro, e um sorriso que transformava os dias mais comuns em aventuras memoráveis. Mariana trabalhava meio período na clínica do pai, e tinha uma paixão evidente pelos animais que cuidava. Henrique se apaixonara perdidamente. Durante aquele verão mágico, eles haviam explorado cada canto da região histórica, caminhado pelas ruas de pedra, compartilhado sonhos embaixo das antigas figueiras centenárias. Ela falava de seu sonho de se tornar veterinária e revolucionar o cuidado animal no interior. Ele falava de transformar os negócios da família em algo mais sustentável e consciente. No último dia de verão, embaixo da figueira secular na praça principal de São João del Rei, eles haviam se beijado pela primeira vez. Um beijo doce, inocente, cheio de promessas de futuro. Henrique havia jurado que voltaria, que encontraria uma maneira de continuar o relacionamento mesmo com a distância. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Seu pai descobriu o romance e proibiu terminantemente qualquer contato.
Filho de Alvarenga não namora filha de funcionário, havia dito friamente. Henrique foi mandado imediatamente para um intercâmbio nos Estados Unidos, e quando voltou, 2 anos depois, soube que a família de Mariana havia se mudado para outra cidade. Ele tentou encontrá-la algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca teve sucesso. Gradualmente, as responsabilidades empresariais consumiram sua vida, e Mariana se tornou uma memória doce que ele guardava no coração, um lembrete de um tempo em que acreditava no amor verdadeiro. Senhor Alvarenga, a voz suave do padre o trouxe de volta ao presente. A noiva está chegando. O coração de Henrique acelerou. As portas da igreja se abriram lentamente, e a marcha nupcial começou a tocar. Ele endireitou os ombros, preparando-se para conhecer a mulher que seria sua esposa, quando uma figura familiar apareceu na entrada da igreja. O mundo pareceu parar. Caminhando lentamente pelo corredor central, usando um vestido simples mas elegante de seda cor de champanhe, vinha uma mulher que fez o coração de Henrique dar cambalhotas no peito. Os cabelos castanhos cacheados, agora mais compridos e sofisticados, estavam presos em um coque elegante que deixava alguns fios soltos emoldurando o rosto. Os olhos verdes que ele havia sonhado tantas vezes brilhavam com a mesma intensidade de 17 anos atrás, mas agora carregavam a maturidade e a confiança de uma mulher de 30 anos, Mariana. Ela caminhava sozinha, sem pai para acompanhá-la, demonstrando a independência que sempre a caracterizara. Suas mãos seguravam um buquê simples de flores do campo, e ela se movia com a graça natural que Henrique lembrava perfeitamente. Quando seus olhos se encontraram, o impacto foi imediato e avassalador. Mariana parou no meio do corredor, seus olhos verdes se arregalando com o mesmo choque que Henrique sentia. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles simplesmente se olharam. 18 anos de separação se dissolvendo num instante. Henrique? A voz dela era um sussurro incrédulo, mas na igreja silenciosa, todos puderam ouvir. Mariana. Ele disse o nome como uma oração, uma palavra que não pronunciava há anos, mas que nunca havia esquecido. O padre, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo, mas sem entender exatamente o que, pigarreou discretamente. Podemos continuar com a cerimônia? Mas nem Henrique nem Mariana conseguiam se mover. Eles estavam perdidos um nos olhos do outro, processando a impossibilidade do momento. O primeiro amor de suas vidas estava ali, no altar, prestes a se tornar seu cônjuge num casamento arranjado. No primeiro banco, Carmen Alvarenga observava a cena com um sorriso discreto nos lábios. Ela havia guardado o segredo por meses, desde que contratara um investigador particular para localizar Mariana Campos. A moça que havia feito seu filho sorrir pela última vez estava agora de volta à vida dele, exatamente como Carmen havia planejado. Mariana finalmente retomou a caminhada, seus passos um pouco trêmulos, mas determinados. Quando chegou ao altar e ficou ao lado de Henrique, ela sussurrou: "Eu não acredito que é você." "Nem eu," ele respondeu estendendo a mão para ela. Quando seus dedos se tocaram, a mesma eletricidade de 17 anos atrás percorreu ambos. O padre, um homem idoso acostumado com casamentos em cidades pequenas, mas obviamente intrigado pela atmosfera carregada de emoção, começou a cerimônia. "Estamos reunidos aqui hoje para unir em matrimônio Henrique Alvarenga e Mariana Campos." Mas as palavras pareciam vir de muito longe. Henrique e Mariana estavam perdidos em seus próprios pensamentos, tentando processar o milagre, ou seria coincidência, que os havia reunido novamente. Mariana havia se tornado exatamente o que sonhara, uma veterinária respeitada, especializada em grandes animais, com uma clínica própria que atendia fazendas em toda a região central de Minas Gerais. Ela havia construído uma vida independente e bem-sucedida, mas sempre se perguntara sobre o menino de olhos cor-de-mel que havia roubado seu coração naquele verão distante. Quando Carmen Alvarenga a procurou com a proposta de casamento arranjado, Mariana havia hesitado por semanas.
Sua clínica veterinária passava por dificuldades financeiras, e a oferta de Carmen incluía recursos suficientes para expandir seus serviços para comunidades carentes. Mas o que realmente a convenceu foi a descrição que Carmen fez do filho. Um homem bem-sucedido, mas solitário, que precisava de alguém que o ajudasse a redescobrir a alegria de viver. Jamais imaginou que esse homem fosse Henrique. Henrique Alvarenga, disse o padre, aceita Mariana Campos como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Henrique olhou profundamente nos olhos verdes que havia amado desde os 18 anos. Eu aceito. Mariana Campos aceita Henrique Alvarenga como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Mariana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Eu aceito. Quando o padre os declarou marido e mulher e convidou Henrique a beijar a noiva, ele hesitou por apenas um segundo. Depois, suavemente, tomou o rosto de Mariana em suas mãos e a beijou com toda a ternura acumulada em 17 anos de saudade. O beijo foi suave, cheio de memórias e promessas, e quando se separaram, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre, novamente. Enquanto os poucos convidados aplaudiam discretamente, Henrique e Mariana se olharam como se estivessem vendo um milagre. O destino, ou talvez a determinação de uma mãe amorosa, havia lhes dado uma segunda chance de escrever a história de amor que havia sido interrompida quando eram jovens demais para lutar por ela. Bem-vindos à família Alvarenga, sussurrou Carmen quando os cumprimentou na saída da igreja, seu sorriso revelando que sabia exatamente o que havia feito. Henrique e Mariana mal conseguiam acreditar na coincidência extraordinária que os reunira. Eles haviam entrado na igreja como estranhos forçados a um casamento de conveniência, e saíam como marido e mulher, carregando no coração a centelha reacendida de um amor que nunca havia verdadeiramente morrido. O futuro, que há poucas horas parecia incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades infinitas. Eles teriam muito que conversar, muito que redescobrir um sobre o outro. Mas por enquanto, caminhando de mãos dadas sob o sol dourado de Tiradentes, era suficiente saber que o amor às vezes tem formas misteriosas de encontrar seu caminho de volta para casa. A fazenda Santa Bárbara se estendia por mais de 1000 hectares nas colinas próximas a Tiradentes, suas terras onduladas pontilhadas de gado zebu e cavalos manga larga. A casa-sede, uma construção colonial do século XIX, restaurada com esmero por Carmen Alvarenga, erguia-se majestosa no centro da propriedade, cercada por jardins que misturavam rosas antigas com plantas nativas do Cerrado Mineiro. Mariana observava a paisagem da varanda do quarto principal, ainda vestindo o roupão de seda que encontrara no guarda-roupa. Eram 7 da manhã, e o sol nascente pintava as montanhas de dourado e rosa. Ela havia acordado sozinha na cama de casal gigantesca, com Henrique já levantado, provavelmente trabalhando, como descobriria ser seu hábito matinal. 24 horas haviam se passado desde o casamento, e ela ainda estava processando a impossibilidade de tudo aquilo. Henrique Alvarenga, o menino que havia feito seu coração acelerar pela primeira vez, era agora seu marido, o homem que ela havia procurado discretamente no Google algumas vezes ao longo dos anos, sempre se perguntando que rumo sua vida havia tomado. Bom dia! A voz profunda e familiar a fez-se virar. Henrique estava na porta da varanda, segurando 2 xícaras de café, vestindo jeans e uma camisa de botão azul clara que realçava seus olhos. Aos 35 anos, ele havia se tornado exatamente o homem que ela imaginara. Alto, de ombros largos, com uma presença que comandava respeito sem esforço. Bom dia, ela respondeu, aceitando o café. Pensei que você tivesse saído para trabalhar. É lua de mel, Mariana. Mesmo eu tenho limites. Ele sorriu, mas ela percebeu uma tensão sutil em seus movimentos. Dormi bem? A pergunta carregava peso. Eles haviam passado a noite anterior em quartos separados, por acordo mútuo tácito. Após anos de separação, casamento arranjado ou não, primeiro amor ou não,
Ambos sabiam que precisavam se conhecer novamente antes de qualquer intimidade física. Sim, obrigada. E você? Nem um minuto. A resposta honesta a surpreendeu. Fiquei a noite inteira pensando se isso tudo não é um sonho muito elaborado. Mariana riu, um som musical que fez o estômago de Henrique dar cambalhotas. Se for sonho, estamos sonhando juntos, o que já é meio impossível. Eles se sentaram nas cadeiras de balanço da varanda, observando os funcionários da fazenda começarem suas atividades. Um vaqueiro passou montado num cavalo baio, acenando respeitosamente para eles. Ao longe, o gado se movia lentamente pelos pastos verdejantes. Mariana, Henrique disse, depois de alguns minutos de silêncio confortável, preciso que você saiba que eu tentei te encontrar. Várias vezes, ao longo dos anos. Ela o olhou, surpresa pela confissão. Tentou? Nos primeiros anos após aquele verão, eu era apenas um adolescente teimoso lutando contra meu pai. Mas depois, quando me tornei adulto e assumi responsabilidades na empresa, sim, tentei. Contratei investigadores, procurei em redes sociais, perguntei para pessoas de São João del Rei. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela lembrava da juventude. Nunca consegui te localizar. Papai mudou nosso sobrenome quando nos mudamos. Mariana explicou suavemente. Campos era o sobrenome de solteira da mamãe. Ele queria começar uma nova vida, longe das complicações. Henrique fechou os olhos, entendendo a referência. As complicações haviam sido causadas por seu pai, Antônio Alvarenga, que havia deixado claro para a família de Mariana que o romance entre os jovens não seria tolerado. Sinto muito, ele disse. Meu pai podia ser um homem inflexível quando se tratava das tradições familiares. Não precisa se desculpar pelos erros dele, Henrique. Mariana estendeu a mão e tocou levemente a dele. Éramos muito jovens. Talvez não estivéssemos prontos para lutar contra o mundo inteiro por nosso amor. E agora? Estamos prontos agora? A pergunta pairou no ar matinal, carregada de significado. Mariana estudou o rosto do homem ao lado dela, vendo as marcas que os anos haviam deixado. Rugas sutis ao redor dos olhos, que falavam de responsabilidades pesadas e noites mal dormidas. A mandíbula mais definida, a postura ereta de quem estava acostumado a comandar. Mas nos olhos cor-de-mel, ela ainda via vestígios do menino apaixonado que conhecera. Não sei. Ela respondeu honestamente. Somos pessoas diferentes agora, Henrique. Você se tornou um CEO poderoso, responsável por milhares de empregos. Eu construí minha própria vida, minha carreira. Temos bagagens, experiências, cicatrizes que não tínhamos aos 18 e 15 anos. É verdade. Ele a estudou com igual intensidade. Conte-me sobre essa vida que você construiu. Quero saber tudo. Durante as horas seguintes, enquanto caminhavam pelos jardins da fazenda, Mariana compartilhou sua jornada. Após se formar em veterinária pela UFMG, ela havia trabalhado em grandes fazendas, especializando-se em reprodução bovina e equina. Há 5 anos, abrira sua própria clínica em uma cidade próxima a Lavras, focando em atender pequenos e médios produtores rurais que não tinham acesso a cuidados veterinários de qualidade. Meu sonho sempre foi democratizar o cuidado animal, ela explicou, parada ao lado de um piquete onde uma égua pastava com seu potro. Muitos fazendeiros pequenos perdem animais por falta de conhecimento ou recursos. Eu quero mudar isso. Henrique a observava falar, notando como seus olhos brilhavam quando discutia seu trabalho. Ela se aproximou da cerca e estendeu a mão para a égua, que veio docilmente em sua direção. Ela está reconhecendo você, ele comentou, impressionado. Animais sentem quando gostamos deles. Mariana acariciou o focinho da égua com movimentos experientes. Assim como pessoas, na verdade. Eles almoçaram na varanda dos fundos, servidos discretamente pela equipe da casa. Carmen havia se retirado estrategicamente para Belo Horizonte, deixando claro que queria dar privacidade ao casal. Sobre a mesa simples mas elegante,
entre pratos de comida mineira tradicional, Henrique compartilhou sua própria trajetória. Assume a presidência da empresa aos 28 anos quando o papai teve o primeiro infarto, ele contou, cortando um pedaço de frango com quiabo. Nos últimos 7 anos, expandimos as operações para 3 estados, diversificamos os investimentos, modernizamos as técnicas de mineração. E sua vida pessoal? Mariana perguntou, sabendo que era uma questão delicada, mas precisando saber. Henrique hesitou, mexendo na comida no prato. Relacionamentos sempre foram complicados. Difícil saber se as pessoas se interessam por você ou pela sua conta bancária. E eu estava sempre viajando, sempre em reuniões, sempre priorizando a empresa. Nunca se apaixonou de verdade? Uma vez, ele a olhou diretamente. Aos 18 anos, por uma menina de olhos verdes que cuidava de animais feridos e me fazia acreditar que o mundo podia ser melhor. O coração de Mariana acelerou. Henrique, desculpe se isso é muito intenso, ele disse rapidamente. Sei que somos praticamente estranhos agora, mas preciso que você saiba que você nunca saiu completamente da minha mente. Talvez eu tenha sabotado outros relacionamentos porque nenhuma mulher conseguia competir com a memória que eu tinha de você. Mariana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Você acha que foi diferente para mim? Você acha que foi fácil medir todo homem que conheci contra a lembrança do primeiro menino que me beijou sob uma figueira? Eles se olharam através da mesa, a tensão sexual e emocional crescendo entre eles como uma tempestade se aproximando. Então, o que fazemos agora? Henrique perguntou. Como 2 adultos que se amaram quando crianças constroem um relacionamento real. Devagar, Mariana respondeu. Conhecendo quem nos tornamos, não quem éramos. Naquela tarde, Henrique a levou para conhecer a propriedade inteira. Eles montaram a cavalo. Mariana num alazão dócil, Henrique num manga larga de pelagem tordilha, e percorreram as pastagens, conversando sobre tudo e nada. Ela o surpreendeu com seu conhecimento sobre manejo de gado, e ele a impressionou com sua paixão genuína pela preservação ambiental. A mineração sempre foi vista como uma atividade destrutiva, ele explicou, parando numa elevação de onde podiam ver uma das minas da empresa ao longe. Mas estou tentando mudar isso. Recuperação de áreas degradadas, tecnologias mais limpas, parcerias com ONGs ambientais. É um desafio e tanto, Mariana comentou. Conciliar lucro com responsabilidade ambiental. Exatamente. E é uma batalha constante contra acionistas que só veem o curto prazo. Ele a olhou de soslaio. Imagino que você entenda sobre batalhas contra expectativas. Ser veterinária mulher no interior ainda gera resistência, ela admitiu. Muitos fazendeiros acham que não tenho força para lidar com animais grandes, ou conhecimento suficiente sobre reprodução. Preciso provar minha competência todos os dias. Eles encontraram um riacho cristalino na parte mais baixa da propriedade e desmontaram para deixar os cavalos beberem água. Sentados na grama, sob a sombra de uma paineira centenária, o silêncio entre eles se tornou carregado de memórias. Você lembra da primeira vez que nos beijamos? Henrique perguntou suavemente. Na figueira da praça de São João del Rei? Mariana sorriu. Você estava nervoso, suando, mesmo com o frio da serra. Você foi meu primeiro beijo. E você foi o meu. Eles se aproximaram involuntariamente, a atração magnética que sempre existira entre eles, puxando-os um para o outro. Quando Henrique curvou a cabeça em direção à dela, Mariana não resistiu. O beijo foi diferente do primeiro, 17 anos atrás. Não havia mais a inocência adolescente, mas sim a paixão contida de 2 adultos que haviam amadurecido, sofrido, aprendido sobre a vida. Era um beijo de redescoberta, de promessa, de possibilidades infinitas. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso ainda está aqui, Henrique murmurou tocando o rosto dela. Sim, Mariana concordou. Mas não é mais só isso que somos, Henrique. Não podemos construir um casamento apenas numa paixão adolescente idealizada. Eu sei.
Ele beijou sua testa suavemente. Então vamos construir algo novo, algo baseado em quem somos hoje. Naquela noite jantaram na sala de jantar formal da casa-sede, iluminados por candelabros antigos. A conversa fluiu naturalmente entre assuntos profissionais, memórias compartilhadas e planos para o futuro. Mariana falou sobre seu sonho de criar um programa de medicina veterinária itinerante para comunidades rurais carentes. Henrique compartilhou sua visão de transformar a mineração alvarenga numa referência em sustentabilidade. Sabe, Mariana disse, degustando o vinho tinto local que Henrique havia escolhido. Existe uma sinergia interessante entre nossos trabalhos. Como assim? Bem, mineração responsável significa cuidar não apenas do meio ambiente, mas das comunidades locais. E comunidades rurais sempre têm animais: gado, cavalos, porcos, galinhas. Cuidados veterinários adequados podem significar a diferença entre prosperidade e pobreza para uma família. Henrique a olhou com admiração crescente. Você está sugerindo uma parceria? Estou sugerindo que talvez nossos sonhos possam trabalhar juntos, não apenas nossos corações. Mais tarde, na varanda novamente, observando as estrelas no céu límpido do interior, eles se beijaram novamente. Desta vez foi mais profundo, mais urgente, carregado de 17 anos de saudade e desejo contido. Mariana. Henrique sussurrou contra seus lábios. Eu quero que isso funcione. Quero que nós funcionemos. Eu também quero, ela respondeu. Mas não vai ser fácil. Temos expectativas, medos, vidas separadas que precisam se encaixar. Então vamos ter paciência um com o outro. Vamos nos dar tempo para redescobrir quem somos juntos. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles dormiram na mesma cama. Não fizeram amor. Ambos sabiam que ainda não estavam prontos para essa intimidade completa. Mas dormiram abraçados, encontrando conforto na proximidade física, no calor humano que haviam perdido há tanto tempo. Mariana adormeceu ouvindo o coração de Henrique batendo sob sua orelha, o mesmo ritmo que a havia acalmado quando eram adolescentes. Henrique dormiu com o perfume dos cabelos dela preenchendo seus pulmões, uma fragrância que carregava memórias de primaveras distantes e promessas de futuros possíveis. Pela primeira vez em anos, ambos dormiram profundamente, sem os pesadelos de solidão que os haviam assombrado por tanto tempo. Eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro, não como os adolescentes que foram, mas como os adultos que se tornaram. O amor da juventude havia crescido, amadurecido, se transformado em algo mais profundo e complexo. Agora, precisavam descobrir se esse amor renovado seria forte o suficiente para superar os desafios que certamente viriam pela frente. O prédio espelhado da mineração alvarenga se erguia imponente no centro empresarial de Belo Horizonte, seus 40 andares refletindo o céu azul da manhã mineira. Mariana observava a movimentação através das janelas do carro executivo, sentindo um frio no estômago que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Nervosa? Henrique perguntou, notando como ela ajustava o blazer azul marinho pela terceira vez em 2 minutos. Um pouco, ela admitiu. Era sua primeira visita oficial ao mundo corporativo do marido, 3 semanas após o casamento. Não estou acostumada com isso tudo. Henrique segurou sua mão enquanto o motorista os deixava na entrada principal. São apenas pessoas, Mariana. Pessoas que trabalham comigo há anos. Mas quando as portas do elevador se abriram no 38º andar, revelando o ambiente de vidro e aço da presidência, Mariana percebeu que não seria tão simples. Funcionários de ternos impecáveis paravam suas atividades para cumprimentá-los, seus olhares curiosos alternando entre deferência profissional e especulação mal disfarçada. Bom dia, Sr. Alvarenga. Uma secretária loira e elegante se aproximou. A reunião com o conselho foi remarcada para as 10 horas. Obrigado, Letícia. Esta é minha esposa, Mariana. Prazer em conhecê-la, Sra. Alvarenga. O sorriso de Letícia era profissional, mas Mariana captou um lampejo de avaliação nos olhos da mulher. Posso oferecer um café, água, suco? Café, por favor.
Mariana respondeu, sentindo-se estranhamente diminuída pelo tratamento formal. A sala de Henrique ocupava um canto inteiro do andar, com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista espetacular da cidade. Quadros abstratos adornavam as paredes, e uma mesa de reunião de mármore negro dominava metade do espaço. Era impressionante, mas frio, muito diferente da clínica aconchegante de Mariana, com suas paredes cheias de fotos de animais e plantas espalhadas pelos cantos. É intimidante, ela comentou, observando Henrique revisar documentos com a eficiência de quem estava acostumado a tomar decisões que afetavam milhares de vidas. Você se acostuma, ele disse, mas depois a olhou com atenção. Na verdade, não. Eu nunca me acostumei completamente. Sempre me senti meio deslocado neste ambiente. A reunião do conselho foi uma revelação desconfortável para Mariana. Ela se sentou numa cadeira lateral, oficialmente presente como observadora, enquanto Henrique comandava discussões sobre expansão de operações, impactos ambientais e retorno sobre investimentos. Os conselheiros, homens mais velhos, predominantemente, tratavam-na com uma cortesia que beirava o condescendente. E como está se adaptando à vida de casada, minha cara? Perguntou Arnaldo Figueiredo, um dos acionistas mais antigos, durante o intervalo. Imagino que seja uma grande mudança, saindo do interior para isso tudo. Ainda estou conhecendo essa realidade, Mariana respondeu diplomaticamente, mas a implicação de que ela era uma interiorana impressionada não passou despercebida. A situação piorou quando o assunto se voltou para a responsabilidade social da empresa. Henrique apresentou uma proposta de programa de sustentabilidade que incluía parcerias com comunidades locais e investimentos em recuperação ambiental. Com todo respeito, Henrique, interrompeu Carlos Medeiros, outro conselheiro. Essas iniciativas são muito bonitas no papel, mas nossos acionistas esperam resultados concretos. Não podemos transformar a empresa numa ONG. Mariana sentiu o sangue ferver. Posso fazer uma observação? O silêncio na sala foi instantâneo. Henrique a olhou com surpresa, mas acenou encorajadoramente. Trabalho há 10 anos com comunidades rurais. Ela começou, mantendo a voz firme. E posso garantir que responsabilidade social não é caridade, é investimento estratégico. Comunidades saudáveis significam mão de obra qualificada, menor rotatividade, melhor imagem corporativa e, consequentemente, maior lucratividade a longo prazo. Carlos Medeiros a olhou com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Interessante perspectiva, senhora. Perdão, qual mesmo sua formação? Sou médica veterinária com mestrado em desenvolvimento rural sustentável. Mariana respondeu secamente. E trabalho diariamente com o tipo de comunidade que vocês estão discutindo de forma teórica. O constrangimento na sala era palpável. Henrique interviu rapidamente, redirecionando a discussão. Mas Mariana percebeu os olhares trocados entre os conselheiros. Ela havia ultrapassado uma linha invisível ao questionar suas decisões. Após a reunião, no carro de volta para casa, o silêncio entre eles era carregado de tensão. Você não deveria ter me constrangido daquela forma, Henrique disse finalmente, sua voz controlada, mas fria. Constrangido? Mariana se virou para encará-lo. Eu apenas trouxe uma perspectiva que vocês claramente não haviam considerado. Mariana, aqueles homens são acionistas importantes. Eles têm poder para tomar decisões que afetam a empresa inteira. E isso significa que devemos aceitar passivamente suas visões limitadas? Significa que existe um protocolo, uma forma de fazer as coisas. Você não pode simplesmente... O quê? Expressar uma opinião informada porque sou apenas a esposa? A voz de Mariana subiu de tom. Henrique, você passou os últimos dias me dizendo que valoriza minha independência e meu trabalho, mas na primeira oportunidade real, quer que eu fique quieta num canto como um enfeite? O carro parou no semáforo e Henrique passou a mão pelos cabelos. Um gesto que Mariana já reconhecia como sinal de frustração. Não é isso. É complicado, Mariana. Política corporativa é diferente de cuidar de animais numa fazenda.
A comparação foi como um tapa na cara. Diferente como? Porque envolve dinheiro ao invés de vidas? Porque homens de terno são mais importantes que agricultores de botas? Você está distorcendo o que eu disse. Estou? Porque acabei de ver meu marido permitir que seus colegas me tratassem como uma curiosidade interiorana, e agora está me repreendendo por não ter ficado no meu lugar. Eles chegaram ao apartamento em Belo Horizonte. Um espaço moderno e minimalista que Henrique havia comprado 2 anos antes, em silêncio tenso. Mariana se refugiou na varanda, observando o movimento da cidade enquanto processava a discussão. Ela havia se casado pensando que Henrique era o mesmo menino que conhecera, apenas amadurecido. Mas talvez ele tivesse se transformado mais do que imaginou. O CEO que comandava reuniões com autoridade inquestionável parecia muito diferente do jovem que sonhava em tornar o mundo melhor. Henrique apareceu na varanda 1 hora depois, carregando 2 xícaras de chá. Desculpe, ele disse simplesmente, oferecendo uma xícara a ela. Você estava certa na reunião, e eu estava errado em criticá-la. Mariana aceitou o chá, mas não respondeu imediatamente. É que... Ele continuou, sentando-se ao lado dela. Passei tanto tempo naquele ambiente que às vezes esqueço que não é normal, que não deveria ser normal tratar questões sociais como secundárias ou mulheres como decoração. Henrique, eu não quero mudar quem você se tornou profissionalmente. Mas também não posso fingir ser alguém que não sou. Não consigo ficar calada quando vejo decisões sendo tomadas sem considerar o impacto real nas pessoas. E eu não quero que você fique calada. Ele segurou sua mão. Na verdade, hoje percebi que preciso de alguém como você naquele ambiente. Alguém que me lembre do que realmente importa. A tensão entre eles começou a se dissolver. Mas Mariana sabia que aquele havia sido apenas o primeiro de muitos choques de realidade. 2 dias depois, foi a vez de Henrique conhecer o mundo dela. A clínica veterinária de Mariana ficava numa cidade pequena a 2 horas de Belo Horizonte, instalada numa casa antiga, adaptada que respirava funcionalidade acima de estética. É menor do que eu imaginava, Henrique comentou, observando a recepção simples, com cadeiras de plástico e cartazes educativos sobre cuidados com animais. Eficiência não requer luxo, Mariana respondeu, vestindo o jaleco. Vem, quero te mostrar como funciona. O primeiro atendimento do dia foi um bezerro com problemas digestivos. Mariana trabalhou com precisão e carinho, explicando o diagnóstico para o jovem fazendeiro enquanto administrava o tratamento. Henrique observou, impressionado com a competência da esposa, mas também incomodado com as condições precárias da clínica. Não tem equipamentos mais modernos? Ele perguntou enquanto ela lavava as mãos numa pia que já havia visto dias melhores. Tenho o essencial: ultrassom, raio-x básico, microscópio. Mais do que isso seria impagável para meus clientes. O comentário revelou uma realidade que Henrique estava começando a compreender. O mundo de Mariana operava com recursos limitados, onde cada real precisava ser justificado, onde luxos eram impossíveis. O segundo atendimento trouxe uma égua em trabalho de parto complicado. Mariana precisou fazer uma cesariana de emergência, trabalhando no chão do estábulo com Henrique segurando a lanterna. Suas mãos, delicadas mas firmes, salvaram tanto a mãe quanto o potro. Meu Deus, murmurou o proprietário da égua, lágrimas nos olhos. Doutora Mariana, a senhora salvou minha melhor reprodutora. Quanto eu devo? Conversamos depois, seu João. O importante é que estão bem. No carro, voltando para casa, Henrique estava quieto, processando o que havia visto. Você não cobra pelos procedimentos na hora, ele observou. Muitos dos meus clientes são pequenos produtores. Eles pagam quando podem, às vezes com produtos da fazenda ao invés de dinheiro. É um sistema baseado em confiança. E como você mantém a clínica funcionando assim? Com dificuldade, Mariana admitiu. Por isso aceitei a proposta de casamento da sua mãe. Os recursos oferecidos me permitiriam expandir os serviços, atender mais comunidades. Henrique se sentiu pequeno. Enquanto ele se preocupava com margens de lucro e crescimento de ações,
Mariana lutava para manter um negócio que salvava vidas e sustentava comunidades inteiras. Mariana, ele disse parando o carro numa estrada rural. Eu quero investir na sua clínica, modernizar os equipamentos, expandir as instalações, criar um programa de atendimento móvel. Não quero sua caridade, Henrique. Não é caridade. É reconhecer que seu trabalho tem valor, que merece os recursos adequados. Ele a olhou intensamente. E talvez seja uma forma de a mineração alvarenga começar a fazer a diferença real nas comunidades onde operamos. Naquela noite na fazenda, eles tiveram a primeira discussão séria sobre o futuro. Sentados na varanda, sob um céu estrelado, exploraram as diferenças fundamentais entre seus mundos. Às vezes sinto que estamos falando idiomas diferentes, Mariana confessou. Você pensa em termos de estratégia corporativa, expansão, maximização de resultados? Eu penso em necessidades imediatas, impacto direto, mudanças tangíveis na vida das pessoas. E ambas as perspectivas são válidas, Henrique respondeu. Talvez seja por isso que fomos reunidos novamente, para aprender um com o outro. Ou para descobrir que somos incompatíveis demais para isso funcionar. A possibilidade pairou entre eles como uma sombra. Eles haviam se reencontrado carregando idealizações do passado, mas a realidade adulta era mais complexa do que suas memórias românticas. Mariana, Henrique disse, segurando suas mãos, não quero que você mude para se adequar ao meu mundo, mas também não posso abandonar completamente minhas responsabilidades. Precisamos encontrar um meio termo. E se não conseguirmos? Então pelo menos tentamos. Pelo menos honramos o amor que sentimos um pelo outro, dando a nós mesmos a chance de crescer juntos. Eles se beijaram sob as estrelas, mas ambos sabiam que estavam apenas no início de uma jornada difícil. Seus mundos não eram apenas diferentes. Em muitos aspectos, pareciam opostos. A pergunta que pairava sobre eles era se o amor seria suficiente para construir uma ponte sobre essas diferenças, ou se as pressões externas acabariam por separá-los novamente. O teste real ainda estava por vir, e ambos podiam sentir a tempestade se aproximando no horizonte de suas vidas recém-entrelaçadas. O jantar de gala da Associação de Empresários de Minas Gerais acontecia no hotel mais luxuoso de Belo Horizonte, com seus salões decorados em dourado e cristal, onde a elite econômica do estado se reunia para celebrar mais um ano de prosperidade e desenvolvimento. Mariana ajustou o vestido de festa azul marinho que Henrique havia insistido para ela comprar, sentindo-se como uma atriz representando um papel para o qual não havia ensaiado. Lembre-se, Henrique sussurrou enquanto entravam no salão principal. São apenas 3 horas. Cumprimentos, algumas palavras sobre a empresa e podemos ir embora. Mas Mariana sabia que não seria tão simples. Nas 6 semanas desde o casamento, ela havia aprendido que esses eventos eram campos minados sociais, onde cada palavra era pesada, cada gesto observado, cada interação potencialmente interpretada como indicador de status ou poder. Henrique! A voz estridente de Patrícia Soares, esposa de um grande empresário do agronegócio, cortou o ar. Que alegria vê-lo aqui! E esta deve ser sua esposa. A hesitação antes da palavra esposa foi deliberada, carregada de implicações que Mariana captou imediatamente. Mariana, esta é Patrícia Soares. Henrique fez as apresentações com sua cortesia profissional habitual. Encantada, Patrícia estendeu uma mão perfeitamente manicurada, seus olhos avaliando o vestido de Mariana da cabeça aos pés. Ouvi dizer que você trabalha com animais? Sou médica veterinária, Mariana respondeu firmemente. Especializada em grandes animais e medicina preventiva rural. Que interessante! O tom de Patrícia sugeria exatamente o oposto. Deve ser tão gratificante trabalhar com criaturas que não podem falar. A implicação venenosa fez o sangue de Mariana ferver, mas antes que pudesse responder, Henrique a guiou suavemente para outro grupo. A noite se tornou uma sequência de interações similares. Mariana se viu sendo apresentada como a esposa veterinária, ou a moça do interior que conquistou nosso Henrique, sempre com sorrisos que não chegavam aos olhos.
Algumas mulheres foram mais diretas em sua hostilidade sutil, questionando como ela havia conseguido fisgar um dos solteiros mais cobiçados do estado. O ponto de ruptura veio durante o discurso do presidente da Associação sobre Responsabilidade Social Empresarial. Nossas empresas têm o compromisso de desenvolver não apenas a economia, mas também as comunidades onde operamos, declarou Roberto Nascimento, dono de uma das maiores construtoras de Minas. É claro que devemos equilibrar essas iniciativas com a necessidade de manter nossos negócios lucrativos e competitivos. Mariana ouviu várias pessoas ao redor murmurar concordâncias vazias e sentiu uma raiva crescente. Essas pessoas falavam de responsabilidade social como se fosse um hobby opcional, não uma obrigação moral. Quando o microfone foi aberto para perguntas, ela se levantou antes que pudesse se conter. Tenho uma pergunta. Sua voz cortou o burburinho do salão. Como vocês definem equilíbrio entre lucro e responsabilidade social? Porque trabalho diariamente com comunidades que sofrem os impactos diretos das operações de vocês e, frequentemente, esse equilíbrio parece favorecer apenas um lado. O silêncio no salão foi ensurdecedor. Centenas de olhos se voltaram para ela, e Mariana pôde sentir Henrique tensionando ao seu lado. Roberto Nascimento limpou a garganta, claramente desconfortável. Bem, é uma questão complexa que requer análise cuidadosa de múltiplos fatores. Não é tão complexa assim, Mariana o interrompeu. Ou vocês investem adequadamente nas comunidades onde operam, ou exploram recursos deixando apenas devastação para trás. Não existe meio termo ético nessa equação. O murmúrio de desaprovação que se espalhou pelo salão foi quase audível. Henrique se levantou rapidamente, segurando o braço de Mariana. Desculpem o entusiasmo da minha esposa, ele disse com um sorriso forçado. Ela é muito apaixonada por seu trabalho. O comentário condescendente foi a gota d'água. Mariana se desvencilhou do toque dele e encarou o salão inteiro. Não se desculpem por mim, ela disse claramente. Me desculpem por estar numa sala cheia de pessoas que têm o poder de fazer a diferença real no mundo, mas preferem discutir lucros enquanto famílias inteiras perdem seus meios de subsistência. Ela saiu do salão de cabeça erguida, deixando para trás um silêncio mortal e um marido mortificado. Henrique a encontrou no estacionamento 15 minutos depois, seu rosto vermelho de raiva contida. Você perdeu completamente a cabeça, ele disse, sua voz baixa, mas furiosa. Sabe o que acabou de fazer? Falei a verdade, Mariana respondeu entrando no carro. Você humilhou a mim e a empresa na frente de nossos principais parceiros comerciais. A voz de Henrique subiu de tom enquanto ele ligava o motor. Esses são os mesmos homens que aprovam contratos de milhões de reais que decidem sobre parcerias estratégicas. E isso é mais importante que a verdade? Isso é mais importante que seu surto ideológico, sim? A discussão explodiu ali mesmo no carro, enquanto Henrique dirigia pelas ruas noturnas de Belo Horizonte. Acusações venenosas voaram entre eles como estilhaços de vidro. Você é exatamente igual a eles, Mariana gritou. Só se importa com dinheiro e status social. E você é uma idealista ingênua que não entende como o mundo real funciona, Henrique respondeu no mesmo tom. O mundo real? Você quer dizer seu mundinho protegido de reuniões em salas climatizadas enquanto pessoas reais sofrem as consequências das suas decisões? Pessoas reais? Como as 8.000 pessoas que dependem dos empregos que minha empresa oferece? Como as famílias que serão prejudicadas se eu perder contratos porque minha esposa não consegue controlar a língua? Chegaram ao apartamento em silêncio gelado. Mariana foi direto para o quarto de hóspedes, batendo a porta atrás de si. Henrique ficou na sala, servindo-se de um uísque e tentando processar o desastre da noite. Durante 3 dias, eles mal se falaram. Henrique partia cedo para o escritório e voltava tarde, evitando confrontos. Mariana se refugiava na fazenda, cuidando dos cavalos e tentando entender se havia se casado com um estranho. A reconciliação começou de forma inesperada. Henrique chegou em casa numa quinta-feira à noite e encontrou Mariana na cozinha, preparando pão de açúcar, a receita da avó dele que ela havia aprendido com Carmen.
Pensei que você estivesse na fazenda. Ele disse cautelosamente. Voltei hoje à tarde. Ela não o olhou, concentrada em sovar a massa. Precisávamos conversar. Henrique se sentou à mesa da cozinha, observando-a trabalhar. Havia algo reconfortante naquela cena doméstica, um contraste com a tensão dos últimos dias. Mariana, ele começou. Me deixa falar primeiro. Ela o interrompeu, finalmente olhando para ele. Passei 3 dias pensando sobre nossa discussão e percebi algumas coisas. Ela moldou pequenas porções de massa antes de continuar. Você tem razão sobre eu não entender completamente as pressões que você enfrenta, a política corporativa, as responsabilidades com funcionários, a complexidade de manter uma empresa desse tamanho funcionando. Ela parou, organizando os pensamentos. Mas você também tem que entender que eu não consigo fingir que problemas não existem só porque é socialmente inconveniente apontá-los. Henrique assentiu lentamente. E eu percebi que passei tanto tempo navegando nesse mundo que comecei a aceitar coisas que não deveria aceitar. Comportamentos, atitudes, prioridades que vão contra tudo em que acredito. Então, onde isso nos deixa? Perdidos. Henrique admitiu com um sorriso triste. Tentando descobrir como 2 pessoas de mundos diferentes podem construir algo juntas. Mariana colocou os pães no forno e se sentou à mesa com ele. Henrique, o que aconteceria se você realmente tentasse mudar as coisas na empresa? Não só pequenos ajustes para acalmar a consciência, mas mudanças reais, significativas. Provavelmente perderia apoio do conselho, enfrentaria a resistência dos acionistas, talvez até perdesse controle da empresa. E se não fizer nada? Henrique a olhou entendendo aonde ela queria chegar. Continuo sendo parte de um sistema que perpetua os problemas que me incomodam. Exato. Então a pergunta é, que tipo de homem você quer ser? O que mantém o status quo por segurança ou o que arrisca tudo para fazer o que é certo? Naquela noite eles conversaram até o amanhecer. Não sobre suas diferenças, mas sobre suas semelhanças fundamentais. Ambos queriam fazer diferença no mundo. Ambos se importavam com justiça social. Ambos haviam se perdido em compromissos e concessões que os afastaram de seus valores essenciais. E se tentássemos juntos? Henrique sugeriu quando o sol começou a nascer. E se usássemos os recursos e a influência que tenho, combinados com sua expertise e paixão, para realmente mudar as coisas? Como? Transformando a mineração alvarenga numa empresa modelo de responsabilidade social. Criando programas reais de desenvolvimento comunitário. Provando que é possível ser lucrativo e ético ao mesmo tempo. Mariana estudou o rosto dele, procurando sinais de que era apenas uma promessa vazia feita no calor da reconciliação. Seria um risco enorme, ela disse finalmente. Você poderia perder tudo, ou poderia ganhar algo muito mais valioso. Uma empresa da qual me orgulho verdadeiramente. Um legado que vai além do lucro. Ele segurou as mãos dela. E talvez uma esposa que não se envergonhe de estar casada comigo. Mariana sorriu pela primeira vez em dias. Eu nunca me envergonhei de estar casada com você, Henrique. Me envergonhei de estar casada com a versão de você que você achava que precisava ser para ter sucesso. 2 semanas depois, Henrique apresentou ao Conselho da Mineração Alvarenga o plano mais ambicioso de responsabilidade social da história da empresa. Incluía parcerias com universidades para desenvolvimento sustentável, programas de microcrédito para comunidades locais e, surpresa de surpresas, um departamento de medicina veterinária preventiva para apoiar pequenos produtores rurais. A reação foi exatamente o que Mariana havia previsto. Resistência feroz, questionamentos sobre viabilidade financeira e ameaças veladas sobre mudanças na liderança da empresa. Mas Henrique estava preparado. Ele havia feito sua lição de casa, desenvolvido projeções financeiras detalhadas e conseguido apoio de investidores progressistas que viam valor a longo prazo em práticas empresariais sustentáveis. Senhores, ele disse ao final da apresentação, vocês podem escolher liderar essa transformação, ou podem ser deixados para trás por ela. Mas essa
é a direção que a mineração alvarenga vai tomar. A votação foi apertada, mas suficiente. O programa foi aprovado, e Henrique sabia que havia queimado pontes importantes. Mas quando viu o orgulho nos olhos de Mariana naquela noite, soube que havia feito a escolha certa. Eles haviam encontrado uma forma de unir seus mundos, transformando diferenças em complementaridades. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora caminhavam juntos, em direção a um futuro que honrava tanto suas ambições quanto seus valores. O amor havia sobrevivido ao primeiro teste real, saindo mais forte e mais maduro do outro lado da crise. 6 meses após a transformação da mineração alvarenga, o Centro de Desenvolvimento Rural Sustentável se erguia como um marco nas colinas próximas a Ouro Preto. O complexo moderno, construído com materiais ecológicos e energia solar, abrigava consultórios veterinários, laboratórios de pesquisa, salas de treinamento e um centro de distribuição de medicamentos subsidiados para pequenos produtores. Mariana caminhava pelos corredores do centro numa manhã de maio, observando a movimentação de veterinários, estudantes universitários e agricultores que vinham buscar assistência técnica gratuita. Era difícil acreditar que aquele projeto havia saído do papel em menos de 1 ano. Doutora Mariana, a voz animada de Joana, uma jovem veterinária recém-formada, ecoou pelo corredor. O senhor Benedito está aqui com a vaca que tratamos semana passada. Quer ver como ela está? Mariana sorriu, seguindo a jovem até um dos consultórios. Benedito Souza, um pequeno produtor de leite de 65 anos, esperava com sua vaca holandesa que havia apresentado mastite severa na semana anterior. Doutora, a senhora salvou minha mimosa, disse Benedito, tirando o chapéu de palha em sinal de respeito. Os outros veterinários disseram que ela não tinha mais jeito, mas a senhora não desistiu. Mariana examinou o úbere da vaca, satisfeita ao constatar que a infecção havia sido completamente eliminada. Como está a produção de leite? Voltou ao normal, doutora. Minha família toda está agradecida. Essa vaca sustenta nossa casa há 5 anos. Cenas como essa se repetiam diariamente no centro. O que havia começado como uma idealização romântica de Henrique e Mariana estava se tornando uma realidade transformadora para centenas de famílias rurais. Mariana terminou os atendimentos da manhã e se dirigiu ao escritório que dividia com Henrique no 2º andar do prédio. Ela o encontrou debruçado sobre planilhas, o laptop aberto mostrando gráficos de produtividade e indicadores sociais. Como estão os números? Ela perguntou, beijando o topo de sua cabeça. Surpreendentemente bons. Henrique respondeu, girando a cadeira para encará-la. A produtividade leiteira nas propriedades assistidas pelo programa aumentou 35% nos últimos 6 meses. A mortalidade de bezerros caiu 60%. E o mais impressionante, a renda média das famílias participantes subiu 40%. Mariana se sentou na beirada da mesa, analisando os dados. E do ponto de vista empresarial? Melhor do que eu esperava. As comunidades onde implementamos o programa estão mais receptivas às nossas operações de mineração. Tivemos menos conflitos ambientais, maior cooperação local e, consequentemente, menores custos operacionais. Henrique sorriu. Parece que fazer o bem também é bom negócio. Naquele momento, Tiago Santos bateu na porta e entrou, carregando uma pasta volumosa. Desculpem interromper, mas tenho novidades, ele disse, sentando-se numa cadeira em frente à mesa. 3 universidades federais querem firmar parcerias de pesquisa conosco. A UFMG está propondo um programa de mestrado em desenvolvimento rural sustentável. E... Ele fez uma pausa dramática. Recebemos um convite para apresentar nosso modelo no Congresso Nacional de Responsabilidade Social Empresarial. Mariana e Henrique trocaram olhares incrédulos. 6 meses atrás, Henrique era visto pelos pares como um idealizador ingênuo. Agora, o modelo criado por eles estava sendo reconhecido nacionalmente. Tem mais, Tiago continuou. A revista Exame quer fazer uma matéria de capa sobre vocês. O casal que revolucionou o agronegócio mineiro é o título provisório. Isso é... Mariana começou. Assustador, Henrique completou.
Sucesso às vezes é mais perigoso que o fracasso. Naquela noite, na fazenda Santa Bárbara, eles jantaram na varanda como havia se tornado seu ritual. Carmen havia se juntado a eles, radiante com o sucesso dos filhos. Seu pai ficaria orgulhoso, ela disse a Henrique, servindo-se de manjar branco. Ele sempre sonhou que a empresa tivesse um impacto positivo além dos lucros. Às vezes penso se ele planejou tudo isso, Henrique respondeu pensativo. O testamento forçando meu casamento, você, casualmente encontrando Mariana. Carmen sorriu misteriosamente. Antônio sempre dizia que o amor verdadeiro encontra um jeito de voltar para casa. 2 semanas depois, Mariana fez uma descoberta que mudaria tudo novamente. Ela estava no banheiro da fazenda, preparando-se para mais um dia de trabalho, quando a náusea matinal que vinha sentindo nos últimos dias finalmente fez sentido. O teste de gravidez confirmou suas suspeitas. Ela permaneceu sentada na beirada da banheira por longos minutos, processando a notícia. Aos 30 anos, sempre imaginou que seria mãe algum dia, mas a realidade da gravidez num momento tão crucial de suas carreiras era esmagadora. Henrique encontrou-a ainda sentada lá quando voltou da corrida matinal. Amor, você está bem? Está pálida. Mariana estendeu o teste para ele sem dizer palavra. Henrique olhou para o objeto plástico, depois para ela, depois novamente para o teste. Você tem certeza? 2 testes, mesma marca, mesmo resultado. Henrique se ajoelhou na frente dela, suas mãos grandes envolvendo as dela. Como você está se sentindo? Aterrorizada, ela admitiu. Eufórica, confusa, tudo ao mesmo tempo. E quanto ao trabalho, o centro, os projetos? Não sei. Gravidez veterinária não é exatamente compatível com o trabalho de campo pesado. Mariana suspirou. Talvez seja o momento de me afastar um pouco, focar na parte administrativa. Ou talvez seja o momento de expandirmos ainda mais. Contratar mais veterinários? Delegar mais responsabilidades? Henrique beijou suas mãos. Mariana, nós construímos algo que é maior que nós dois agora. Não precisa parar só porque estamos criando uma família. A gravidez trouxe mudanças inesperadas. Mariana descobriu que enjoos matinais eram especialmente desafiadores quando se trabalhava com odores intensos de estábulos e medicamentos veterinários. Henrique se tornou protetor ao extremo, insistindo que ela reduzisse as viagens de campo e evitasse animais potencialmente agressivos. Você está sendo ridiculamente superprotetor, Mariana reclamou numa manhã, quando ele sugeriu que ela cancelasse uma visita a uma fazenda de gado de corte. Estou sendo cuidadoso com minha esposa grávida, ele retrucou. Existe diferença. Henrique, eu ainda sou a mesma profissional competente que era antes de engravidar. Posso julgar quais riscos são aceitáveis. A discussão foi interrompida pelo telefone. Era Carlos Mendes, coordenador de um dos projetos piloto em uma cidade próxima a Montes Claros. Doutora Mariana, temos uma emergência aqui. Um surto de febre aftosa numa fazenda grande. E o proprietário está ameaçando sacrificar todo o rebanho se não conseguirmos controlar rapidamente. Mariana se levantou, pegando automaticamente as chaves do carro. Mariana, não, Henrique disse firmemente. Você está grávida de 4 meses. Não pode se expor a doenças contagiosas. É febre aftosa, Henrique. Não rubéola. Não afeta humanos. Mas a viagem são 4 horas. O estresse, a exposição... São 300 cabeças de gado que podem morrer, Mariana explodiu. Famílias que dependem desses animais para sobreviver. A tensão entre eles atingiu um ponto crítico. Mariana sabia que Henrique estava apenas preocupado com ela e o bebê, mas sentia-se sufocada pela superproteção. Henrique, por sua vez, estava genuinamente apavorado com a possibilidade de perder a esposa ou o filho por causa do trabalho dela. A solução veio de uma fonte inesperada. Joana, a jovem veterinária que havia se tornado a mão direita de Mariana, se ofereceu para liderar a missão. Doutora, eu estudei seu protocolo para surtos de aftosa, ela disse. Posso coordenar o atendimento e manter contato constante com a senhora por telefone. Mariana hesitou,
mas percebeu que aquele poderia ser o momento perfeito para começar a delegar mais responsabilidades. Está bem, ela disse finalmente, mas quero relatórios de hora em hora. A operação foi um sucesso. Joana conseguiu conter o surto, salvar o rebanho e ainda treinar a equipe local para futuras emergências. Mariana acompanhou tudo remotamente, fornecendo orientações precisas e apoio técnico. Viu? Henrique disse naquela noite, massageando os pés inchados de Mariana. Você consegue manter o controle e o impacto do trabalho sem se colocar em risco. Tem razão, ela admitiu. Mas foi difícil ficar de fora. Sinto como se estivesse abandonando minha responsabilidade. Você não está abandonando nada. Está evoluindo, transformando-se de veterinária individual em líder de um movimento. À medida que a gravidez avançava, eles encontraram um novo equilíbrio. Mariana focou na formação de novos veterinários, desenvolvimento de protocolos de atendimento e expansão do programa para outras regiões. Henrique assumiu mais das atividades operacionais do centro, descobrindo uma paixão inesperada pelo trabalho direto com as comunidades. O 6º mês de gravidez trouxe a notícia que esperavam. Seria um menino. Eles estavam na sala de ultrassom do Hospital Particular de Belo Horizonte quando o médico fez o anúncio. Um menino, Henrique repetiu maravilhado, observando a imagem na tela. Meu filho. Nosso filho, Mariana corrigiu, sorrindo através das lágrimas. Naquela noite, sentados na varanda da fazenda, eles discutiram nomes e planos para o futuro. Gabriel, Mariana sugeriu. Significa mensageiro de Deus. Gabriel Alvarenga. Henrique testou o nome. Gosto. E talvez ele continue o trabalho que começamos. Ou talvez ele queira ser astronauta. Mariana riu. Ou chefe de cozinha. Ou qualquer coisa que o faça feliz. Desde que seja uma pessoa boa, que se importe com os outros. No 8º mês de gravidez, o Centro de Desenvolvimento Rural Sustentável comemorou seu 1º aniversário. A festa aconteceu nos jardins do complexo, com centenas de beneficiários do programa, funcionários, parceiros universitários e representantes governamentais. Mariana, com a barriga proeminente sob o vestido azul claro, discursou para a multidão. Há 1 ano, este lugar era apenas um sonho, ela disse, sua voz carregando emoção. Hoje é a prova de que quando unimos recursos, conhecimento e compaixão, podemos transformar realidades. Benedito Souza, o produtor de leite que havia se tornado uma espécie de mascote do programa, subiu ao palco para entregar uma placa de agradecimento. Em nome de todas as famílias beneficiadas, ele disse com voz embargada, queremos dizer que vocês não mudaram apenas nossos negócios. Vocês mudaram nossas vidas, nossos futuros, os futuros de nossos filhos. Henrique, observando da plateia, sentiu uma onda de orgulho e realização que superava qualquer sucesso empresarial anterior. Ele havia encontrado seu propósito verdadeiro e estava construindo um legado do qual se orgulharia para sempre. Naquela noite, quando estavam voltando para casa, Mariana sentiu as primeiras contrações. Henrique, ela disse calmamente, acho que é hora. O nascimento de Gabriel aconteceu na madrugada de uma terça-feira de setembro, após 8 horas de trabalho de parto. Quando o médico colocou o bebê nos braços de Mariana, ambos os pais choraram de emoção e alívio. Ele é perfeito, Henrique sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha do filho. É nosso milagre, Mariana concordou, observando o rostinho pequeno e sereno. Gabriel representava mais que apenas um filho. Era a consolidação física do amor renovado entre eles, o símbolo de um futuro construído sobre bases sólidas de propósito compartilhado e valores alinhados. Quando saíram do hospital 3 dias depois, carregando Gabriel nos braços, eles sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre novamente. Mas desta vez, a mudança era uma escolha, uma bênção, uma promessa de que o amor verdadeiro não apenas sobrevive às tempestades, mas cresce mais forte através delas. O centro continuaria operando, expandindo, tocando mais vidas.
Mas agora eles tinham um motivo ainda mais profundo para construir um mundo melhor. Estavam criando o futuro para seu próprio filho. 5 anos haviam se passado desde aquele casamento impossível na Igreja do Rosário, e a manhã dourada de dezembro, em Tiradentes, encontrava a família Alvarenga preparando-se para uma celebração especial. Gabriel, agora um menino vibrante de 4 anos com os olhos mel do pai e os cachos rebeldes da mãe, corria pelos jardins da fazenda Santa Bárbara perseguindo borboletas com a energia inesgotável da infância. "Gabriel, cuidado com as rosas!" Mariana gritou da varanda, sorrindo ao ver o filho esquivar-se habilmente dos espinhos. Aos 35 anos, ela havia adquirido uma serenidade maternal que equilibrava perfeitamente sua paixão profissional. O Centro de Desenvolvimento Rural Sustentável agora operava em 12 cidades mineiras, e ela havia se tornado uma referência nacional em medicina veterinária social. Henrique emergiu da casa carregando uma xícara de café e observou a cena com aquele sorriso que Mariana aprendera a reconhecer. Pura felicidade doméstica misturada com gratidão profunda. "Lembra quando achávamos que conciliar trabalho e família seria impossível?" Ele perguntou, sentando-se ao lado dela na cadeira de balanço. "Lembro quando achávamos que nós dois juntos seria impossível." Mariana retrucou, aceitando um gole do café dele. "Hoje é nosso aniversário de 5 anos. E às vezes ainda sinto como se fosse um sonho." "Um sonho muito produtivo", Henrique observou. O último relatório mostrou que nossos programas já impactaram mais de 15.000 famílias rurais. A mineração Alvarenga se tornou case de estudo em 3 universidades. E... Ele fez uma pausa teatral. "Fomos convidados para apresentar nosso modelo no Fórum Econômico Mundial." Mariana o olhou com admiração. O homem ao seu lado havia se transformado completamente desde aquele CEO tenso e solitário que conhecera no altar. Aos 40 anos, Henrique irradiava uma confiança tranquila que vinha de alguém que havia encontrado seu propósito verdadeiro na vida. "Papai, mamãe." Gabriel correu em direção a eles, segurando algo nas mãos pequenas. "Olha o que eu achei." Era uma borboleta monarca com as asas ligeiramente danificadas, provavelmente cansada da migração sazonal. "Ela está machucada", Gabriel disse com a seriedade que crianças reservam para assuntos importantes. "Podemos ajudar ela?" Mariana examinou delicadamente a borboleta, notando que uma das asas tinha uma pequena torção. "Vamos levá-la para a clínica improvisada do papai", ela sugeriu. Henrique havia montado um pequeno espaço no celeiro onde Gabriel ajudava a tratar animais feridos, principalmente passarinhos e pequenos animais que apareciam na propriedade. Enquanto caminhavam para o celeiro, Carmen apareceu na varanda da casa principal, elegante como sempre aos 67 anos, mas agora com um brilho de satisfação nos olhos que não existia 5 anos atrás. "A família veterinária em ação novamente?" Ela perguntou com carinho. "Vovó, vem ajudar a salvar a borboleta!" Gabriel gritou, e Carmen se juntou à pequena procissão. No celeiro, eles improvisaram um pequeno habitat para a borboleta, com flores e um pires de água açucarada. Gabriel observou tudo com fascínio, fazendo perguntas constantes sobre o ciclo de vida das borboletas, migração e cuidados com animais feridos. "Ele vai ser veterinário como a mamãe", Gabriel declarou com a convicção absoluta dos 4 anos. "Ou engenheiro como o papai", Henrique sugeriu. "Ou astronauta", Mariana adicionou. "Ou qualquer coisa que o faça feliz." Carmen observava a interação com um sorriso nostálgico. "Antônio teria adorado conhecer Gabriel", ela comentou. "Ele sempre disse que a verdadeira riqueza de uma família se media pelos valores transmitidos, não pelo dinheiro acumulado." Naquela tarde, enquanto Gabriel cochilava e Carmen preparava o jantar especial de aniversário, Henrique e Mariana caminharam até o local onde haviam se reencontrado 5 anos atrás. A pequena igreja do Rosário, no centro histórico de Tiradentes. A igreja estava vazia, banhada pela luz dourada do sol da tarde que filtrava através dos vitrais coloniais. Eles se sentaram no mesmo banco onde Carmen havia assistido ao casamento,
segurando as mãos como tinham feito no altar naquele dia surreal. Às vezes penso em como seria a nossa vida se sua mãe não tivesse orquestrado tudo isso, Mariana disse, observando o altar onde haviam se tornado marido e mulher. Provavelmente estaríamos os dois sozinhos, bem-sucedidos profissionalmente, mas vazios emocionalmente. Henrique respondeu. Eu ainda estaria medindo meu valor pelos lucros trimestrais, e você ainda estaria lutando sozinha para salvar o mundo rural. E agora? Agora somos uma família. Somos parceiros em tudo, no amor, no trabalho, nos sonhos. Ele virou-se para encará-la completamente. Mariana, você me ensinou que sucesso verdadeiro não é o que você conquista, mas o que você constrói. E o que construímos juntos é mais valioso que qualquer fortuna. Eles se beijaram ali, no mesmo local onde haviam se reencontrado. Mas o beijo era diferente de todos os anteriores. Não carregava a urgência da redescoberta, nem a paixão desesperada da reconciliação. Era um beijo de completude, de duas pessoas que haviam encontrado em si mesmas e uma na outra exatamente o que precisavam. Henrique, Mariana disse suavemente, tem algo que preciso te contar. O coração dele saltou. O que é? Estou grávida novamente. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo eco distante de suas respirações na igreja vazia. Então Henrique a pegou nos braços e a girou, ambos rindo como adolescentes. Tem certeza? Absoluta. 2 meses. Gabriel vai ter um irmãozinho. Ou irmãzinha. Não importa. Nossa família está crescendo. Naquela noite, o jantar de aniversário na fazenda foi uma celebração múltipla. 5 anos de casamento, 5 anos de transformação pessoal e profissional, e agora a promessa de um novo membro da família. Tiago Santos havia se juntado a eles com a esposa e os 2 filhos pequenos. Joana, que agora dirigia 3 das unidades do Centro de Desenvolvimento Rural, estava presente com o noivo. Benedito Souza e sua família também haviam sido convidados. Ele se tornara não apenas beneficiário, mas parceiro ativo dos programas, ajudando a expandir os serviços para outras comunidades. Um brinde. Henrique se levantou segurando uma taça de vinho. Aos últimos 5 anos, que nos ensinaram que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária. Que família não é apenas sangue, mas compromisso. E que sucesso não é apenas riqueza, mas impacto positivo na vida dos outros. Aos próximos 5 anos, Mariana acrescentou, e a todas as aventuras que ainda virão. As taças se chocaram em um brinde alegre, mas foi Gabriel quem roubou a cena. E a borboleta, ele gritou, levantando seu copo de suco, que ela fique boa e voe para longe. Todos riram, e Carmen observou a cena com lágrimas de felicidade nos olhos. Sua conspiração amorosa havia dado frutos muito além do que ela poderia ter imaginado. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e Gabriel dormia profundamente em seu quarto, Henrique e Mariana se encontraram novamente na varanda, observando as estrelas no céu límpido do interior. Mariana, Henrique disse, tem algo que eu gostaria de fazer. O quê? Quero renovar nossos votos. Ela o olhou surpresa. Por quê? Porque quando nos casamos há 5 anos, estávamos 2 estranhos unidos por um arranjo e uma memória romântica. Agora somos um casal de verdade, uma família, parceiros de vida. Quero fazer promessas conscientes, baseadas em quem realmente somos. Mariana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Onde? Em São João del Rei, embaixo da figueira onde nos beijamos pela primeira vez. E quando? No aniversário de 6 anos. Com Gabriel como pajem, o novo bebê nos meus braços e todos os amigos que fizemos nessa jornada. É uma ideia linda, ela sussurrou, mas com uma condição. Qual? Dessa vez eu quero escrever meus próprios votos. 1 ano depois, numa manhã ensolarada de dezembro, a figueira centenária da praça principal de São João del Rei estava decorada com flores silvestres e fitas coloridas. Uma pequena multidão se reuniu ao redor da árvore, não apenas família e amigos próximos, mas também muitas das famílias que haviam sido impactadas pelos programas do casal.
Gabriel, agora com 5 anos e levando muito a sério seu papel de pajem, carregava as alianças numa almofadinha de cetim. Nos braços de Henrique, Sofia, sua filha de 3 meses, dormia tranquilamente, alheia à importância do momento. Mariana usava um vestido simples de algodão branco, apropriado para a cerimônia informal. Henrique estava de calça jeans e camisa branca, a mesma roupa que usava quando eram adolescentes. Há 17 anos, Mariana começou, olhando diretamente nos olhos do marido. Um menino me beijou embaixo desta árvore e prometeu que nada nos separaria. A vida nos separou, como acontece, mas também nos trouxe de volta juntos quando estávamos prontos para entender que amor verdadeiro não é apenas sentimento, é escolha, é trabalho, é crescimento conjunto. Mariana, Henrique respondeu, há 5 anos você voltou à minha vida como um presente inesperado. Você me ensinou que sucesso sem propósito é vazio, que riqueza sem generosidade é pobreza, e que um homem sem família é apenas metade de si mesmo. Eu prometo, eles disseram em uníssono, continuar escolhendo você todos os dias, continuar crescendo juntos, continuar construindo um legado de amor, família e impacto positivo no mundo. Quando se beijaram embaixo da figueira, com seus filhos nos braços e cercados por uma comunidade que haviam ajudado a criar, Gabriel aplaudiu entusiasticamente. Agora vocês são casados de novo, ele gritou, fazendo todos rirem. Agora somos uma família completa, Henrique corrigiu, beijando a cabeça do filho. Naquela noite, na varanda da fazenda Santa Bárbara, com os filhos dormindo e as estrelas brilhando no céu mineiro, Henrique e Mariana refletiram sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Você acha que sempre foi destino? Mariana perguntou. Ou foram apenas coincidências felizes? Acho que foi escolha, Henrique respondeu. A cada momento difícil, a cada crise, a cada decisão importante, escolhemos lutar pelo que tínhamos juntos ao invés de desistir. E escolhemos crescer juntos ao invés de crescer separados. Exato. O amor adolescente que tivemos foi lindo, mas ingênuo. O amor que temos agora é construído, testado, amadurecido. Mariana se aninharam nos braços dele, sentindo o bebê se mexer suavemente em seu ventre. Henrique? Sim? Obrigada. Pelo quê? Por ter se tornado o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Por ter me deixado me tornar a mulher que sempre quis ser. Por termos construído uma vida que honra tanto nossos sonhos quanto nossos valores. Henrique beijou o topo da cabeça dela, inalando o perfume familiar dos cabelos que ainda o fazia sentir como um adolescente apaixonado. O prazer foi meu, minha amor. Todo o prazer foi meu. E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, com 2 filhos dormindo na casa, uma empresa transformada prosperando, e uma rede de famílias rurais construindo futuros melhores, Henrique e Mariana Alvarenga encontraram aquele momento perfeito de contentamento absoluto. Sua história havia começado com um casamento arranjado e uma coincidência impossível. Mas havia se tornado muito mais que isso. Havia se tornado a prova de que o amor verdadeiro não é apenas o que nos acontece, mas o que escolhemos construir dia após dia, escolha após escolha. Sonho após sonho realizado. Eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro não uma, mas 2 vezes. E agora sabiam que, acontecesse o que acontecesse no futuro, sempre encontrariam o caminho de volta para casa. Porque casa não era um lugar, mas o que construíam juntos, a cada dia, com amor, propósito e a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes trouxesse. A borboleta que Gabriel havia salvado meses atrás havia finalmente partido em sua migração, suas asas curadas e fortes. Como ela, o amor entre Henrique e Mariana havia se curado das feridas do passado, e agora voava livre, levando-os em direção a um futuro cheio de possibilidades infinitas. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele gostei carinhoso aí embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque eu tenho muito mais histórias de amor
que transformaram destinos esperando vocês aqui no História Sem Fim. E me conta, vocês querem saber como foi quando o pequeno Gabriel e a Sofia cresceram e descobriram todo o legado que os pais construíram? Ou como o Centro de Desenvolvimento Rural se espalhou por todo o Brasil? E o que aconteceu quando Rafael e Mariana se tornaram avós e voltaram para aquela figueira em São João del Rei? Deixa aí nos comentários. Quero uma continuação, se vocês querem acompanhar uma nova história dessa família inspiradora. Lembrem-se sempre, não importa quão distantes estejamos de nossos sonhos, o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de nos reunir. Quando duas almas são destinadas uma à outra, nem casamentos arranjados, nem anos de separação, nem todas as diferenças do mundo conseguem impedir que o destino as una. Que vocês tenham um dia repleto de bênçãos. E nunca deixem de acreditar que o amor pode transformar qualquer situação. Até a próxima história tocante, pessoal.